Vamos começar pela plaquinha Doces ou Travessuras, aplicando o feltro lilás sobre o feltro preto e bordando a frase com um pontinho atrás. As outras plaquinhas vão ser confeccionadas exatamente dessa mesma forma. O que vai ter é uma alteração de algum detalhezinho ou outro que eu vou explicar mais à frente no vídeo, tá ok? Mas o ponto atrás vai ser o ponto que nós vamos usar para fazer o bordado de todas as plaquinhas. As letrinhas eu risquei à mão livre, utilizando a caneta fantasminha, mas você pode usar qualquer forma de letra que você preferir. E depois vamos dar o acabamentozinho com ponto alinhavo nessa partezinha lilás. Para fazer o pirulito, nós vamos usar duas tirinhas de feltro bem pequenininha, uma na cor lilás e outra na cor laranja. Depois basta juntar essas duas tirinhas e ir enrolando e passando a cola quente para fixar. Depois disso, posicione e cole os pirulitos na plaquinha. Para fazer o cabo do pirulito, aqui eu estou utilizando a linha caramelo com 4 perninhas na agulha. Então, você vai passar a linha de forma que ela fique com 4 perninhas na agulha, tá ok? Depois é só fazer um pontinho bem simples. Agora, dê um pinguinho de cola quente na parte de trás da plaquinha e cole sobre um pedaço de manta. Depois recorte o excesso. Repita o processo, agora colando a plaquinha sobre um outro pedaço de feltro e recorte o excesso. Cole a alcinha de forma que ela fique bem centralizada na sua plaquinha. E em seguida nós vamos fechar essa peça usando o pontinho caseado em volta. Agora na plaquinha de Happy Halloween, nós vamos repetir o processo de bordado que já foi feito antes. E aqui nos pontinhos de exclamação, eu fiz a bolinha com o pontinho nó francês. Para aplicar o caule da árvore, nós vamos usar a cola de silicone fria. Para aplicar a lua, também vamos utilizar a cola de silicone fria. Agora coloque 4 pernas de linha na agulha, essa linha preta, e faça pontinhos aleatórios no topo da árvore para imitar galhos secos. Aqui eu não coloquei nenhum desenho específico, pois quanto mais irregular, mais legal vai ficar esse efeito de árvore. Terminado o bordado, eu fiz também uma espécie de um balancinho, também usando pontinhos simples, pontinho reto e pontinho atrás. E finalizei bordando com 2 pontinhos simples, um desenho como se fosse um morceguinho voando em torno da lua. Terminada essa parte, junte a parte de trás da peça, coloque a alcinha e faça o ponto caseado em volta. A plaquinha Boo é feita exatamente da mesma forma que fizemos as outras. O fantasminha é bem simples, eu já apliquei a manta na parte de trás e fiz um bordadinho no olho para dar uma profundidade. Depois eu juntei as duas partes e fiz o ponto caseado em volta. Então esse olhinho nós vamos fazer o preenchimento dele com a tinta de tecido preta. Então, se você quiser dar mais um efeito de olhinho afundado, você pode pôr 2 camadinhas de manta e fazer esse mesmo bordadinho que eu fiz com ponto atrás na peça. E aí, conforme você for aumentando as camadas, ele vai ficando mais gordinho e o olho fica mais fundinho. Para o chapéu da bruxa, junte as partes feltro, manta e feltro e faça o caseado em volta.
Para fazer o detalhe da fivela, eu usei um pedacinho de feltro laranja e apliquei 2 camadinhas de cola glitter. E depois é só aplicar os detalhes utilizando a cola de silicone fria. A abóbora terá esse detalhe vazado no rosto para dar um efeito mais bonito. Então, para isso, você utiliza tesourinha de precisão ou uma outra tesoura que tenha o corte bem amolado na ponta. Certo? Você não precisa ter uma tesoura de precisão, basta ter uma tesoura amoladinha que você consegue fazer esse recorte. Depois aplique a cola de silicone fria em volta de todos os vazados e aplique sobre um feltro marrom. Em seguida, recorte o excesso do feltro marrom, depois cole sobre a manta e recorte também o excesso de manta. Para fazer aquela marcaçãozinha que a abóbora tem, eu risquei com a caneta fantasminha, a mão livre mesmo, e depois eu vim bordando com um pontinho atrás. Daí é só juntar a outra parte de trás da abóbora, fazer o ponto caseado e sua peça estará pronta. Para dar um efeito bacana nos olhinhos, no nariz e na boquinha da abóbora, eu utilizei aqui a tinta preta, fazendo uma marcação um pouco menor que o feltro marrom, seguindo o risco do rostinho dela. Tá ok? Então daqui a pouquinho eu vou aproximar a câmera e vocês vão ver. O efeito fica bem legal. E daí, para dar um pontinho de luz, nós vamos utilizar a tinta de tecido branca com a pontinha do palito e fazer a marcação nos olhinhos. E essa marcação eu vou fazer também no fantasminha. Eu amo fazer pontinhos de luz nas minhas peças, mas isso é uma questão de gosto. Você pode simplesmente deixar só com a marcação na tinta preta. Para fazer esse varalzinho, eu vou usar um fio acetinado no tamanho de 1,10 m. Vou fazer uma marcação de 5 cm na ponta, vou dobrá-la e depois dar um pontinho com a linha na cor do fio, para que essa argolinha fique bem firme. E depois dê voltinhas com essa linha para dar um acabamentozinho nessas pontas. Então ele ficará assim, bem bonitinho. Encontre o meio do seu varalzinho para que na hora de aplicar as peças elas fiquem organizadas de forma simétrica. Antes de aplicar as peças no varal, eu gosto de dar um acabamento com ferro de passar em temperatura baixa, tanto na parte plana da peça quanto nas laterais da costura. E outro acabamento que você pode dar também é com a termolina leitosa e uma esponjinha. Basta aplicar a termolina na esponja, tirar o excesso e aplicar em toda a pecinha que ela vai ficar bem firme e durável. Organize as peças do seu varalzinho e depois comece a encaixar pela peça do meio. Depois que achou a posição, aplique um pouquinho de cola quente na faixinha que nós colocamos para segurar e vá repetindo o processo até encher seu varalzinho. Então preencha seu varalzinho com quantas peças você achar necessário e ele estará pronto. Então espero que vocês gostem do vídeo, deixem seu like e acompanhem aqui o canal para saber de todas as novidades. Até a próxima, tchau, tchau!